Olá, no Direito Sem Fronteiras desta semana, o assunto é saúde materna. Vamos entender por que uma mulher grávida ou um bebê morrem a cada 11 segundos no mundo. Os dados são de um relatório divulgado pela Unicef e pela Organização Mundial da Saúde. E mesmo assim, acredite, essa situação é a melhor das 2 últimas décadas. Veja na reportagem. OMS e Unicef estimam que em 2018, 6,2 milhões de crianças com idade inferior a 15 anos tenham morrido. 290 mil mortes são de mulheres que tiveram complicações na gravidez ou no parto no ano de 2017. Do total de mortes infantis, 5,3 milhões ocorreram nos primeiros 5 anos de vida e quase metade dessas mortes foram no primeiro mês de vida. De acordo com o relatório, para evitar essas mortes, são essenciais água limpa e potável, nutrição básica, medicamentos básicos, vacinação. A boa notícia é que melhorias no acesso e na qualidade de serviços de atenção primária à saúde reduziram as mortes de recém-nascidos pela metade desde o ano 2000, enquanto as mortes de mães caíram cerca de 30%. Para debater o assunto, convidamos Roberta de Freitas, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz em Saúde Internacional, e Raul Canal, advogado especialista em Direito da Saúde. Muito obrigado pela presença de vocês aqui em nosso programa. Esses números são devastadores, né, doutora? Esses números são vergonhosos. Eles representam um crime mundial. É. A que se deve isso, doutora? Bom, há muitas coisas, eu imagino. Há muitos elementos, Bob. A gente pode levantar alguns deles. Existem sistemas de saúde muito frágeis, com profissionais de saúde que não estão capacitados, não estão localizados onde deveriam estar. Mas também a gente pode verificar outras questões, além das questões de saúde propriamente. As vacinas, acesso a medicamentos, o acesso gratuito, acesso universal, tanto às mulheres na gestação, como também às crianças. Além disso, a gente acredita que um dos fatores principais relacionados à saúde é o que chamamos de determinantes ou determinações sociais da saúde, que incluem, além da alimentação adequada, moradia, acesso a saneamento, acesso à água potável, por exemplo. Esses fatores são decisivos para definir se uma criança vai morrer antes dos 5 anos ou não, ou a própria mãe durante o parto. Com certeza. A gente tem números que são reflexos dessa situação de desigualdade, tanto entre os países como dentro do próprio Brasil. Se a gente for verificar, acho que a reportagem também apresentou para a gente, no Canadá ou em países como a Inglaterra, por exemplo, a gente tem um índice de mortalidade infantil de 2 a cada 1.000 crianças nascidas. Entretanto, se formos observar na Serra Leoa ou em Angola, por exemplo, a gente está falando de um número de 400 crianças. É um número absurdo. Doutor, uma pergunta em relação a direito à saúde, né? O senhor é um defensor nesta área de direito à saúde. Perfeito. Os dados mostram que muitas vítimas, né, desse flagelo registraram-se exatamente ali naquela região subsaariana, né? A região da África, mas não apenas lá, há outras regiões do mundo também. O que o direito pode fazer para tentar mitigar isso? Bem, Bob, não basta o direito fazer, né? Vamos trazer para a realidade brasileira, né? Pois não. Leis, nós temos leis maravilhosas, leis avançadas, as melhores leis do mundo. Só que elas não são cumpridas, né? Porque nós temos uma lei de 2012, conhecida como a lei dos 60 dias. Então, a paciente, uma vez diagnosticada com câncer de mama, obrigatoriamente o SUS tem que principiar o tratamento em 60 dias. Às vezes a mulher fica 8, 10 meses, 1 ano na fila e só consegue principiar o tratamento quando obtém uma ordem judicial. Nós temos uma lei de 2013 que diz que quando houver a mastectomia, tem que haver a reconstrução mamária no mesmo tempo cirúrgico, né? Nesse ano, 59 mil mulheres brasileiras vão ser diagnosticadas com câncer de mama. Dessas, 18 mil, infelizmente, vão morrer sem tratamento. 24 mil serão
mastectomizadas e menos de 5 mil terão a sua reconstrução. Então não adianta apenas aparatos legais, instrumentos legislativos para dar amparo ao cidadão se não houver uma política pública de saúde. O que eu sempre digo, Bob, é uma inversão de valores. É uma reengenharia que precisa ser feita na própria filosofia, uma reestruturação. Nós hoje capacitamos médicos, formamos médicos nas escolas para tratar de doença e não de doentes. Nós temos o Ministério da Doença, não temos o Ministério da Saúde. Então nós tratamos as consequências e não as causas. E é sabido que quando se trata a consequência na questão da saúde, fica 200 vezes mais caro. Então se você tratasse a causa, o dinheiro que existe hoje, daria para o que você trata um paciente hoje, tratando a consequência, você trataria 200 se tratasse a causa. Então precisa mudar a filosofia e aplicar a lei. No caso do Brasil, a mortalidade, depois você comenta, vou te fazer uma pergunta e você cola no seu comentário. No caso do Brasil, a gente teve uma queda de mortalidade de crianças nos primeiros 3, 4 meses de vida, 1 ano, 2 anos, mas depois de 5 anos, tem uma faixa até 5 anos que esse número sobe. Explica isso para a gente. Por quê? Bom, acho que essa é uma pergunta bastante complexa. Eu reitero as questões que se relacionam à própria atenção primária à saúde. Quando o professor levanta as questões sobre como se dão as políticas públicas em saúde, elas são construídas ou elas devem ser construídas de forma participativa. O próprio Sistema Único de Saúde, ele é construído com base nos princípios da universalidade, da integralidade e da democracia participativa. Então, o conhecer as leis é importante, principalmente para que o cidadão possa exigir do poder público essa modificação ou essa efetivação do direito à saúde. Hoje, essa modificação que o senhor comenta em relação a esse gap e a mortalidade, o aumento da mortalidade, a gente tem pesquisas recentes sendo publicadas que a partir de 2012 a 2017, a austeridade fiscal que vem sendo implementada e a previsão, o que se tem de projeção para 2030, é que o Brasil não atinja a meta dos ODS relacionada à mortalidade infantil. O que seriam essas metas ODS? Vamos explicar um pouquinho. Claro, claro. Bom, existem diversos acordos internacionais e diversos documentos, normas internacionais que reconhecem a saúde como um direito. A gente poderia começar citando com a própria criação da OMS. A Carta Constitutiva da OMS de 46, ela reconhece a saúde como um direito humano universal. Nesse sentido, outros documentos, afirmando-se pelos estados da importância da saúde. A gente tem o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que é um dos principais documentos que relacionam e tem uma meta específica no artigo 12, que revela a questão da saúde infantil. É um dos documentos que enfatiza para os estados a necessidade de se investir em políticas De quando é esse documento? Esse documento é de 1966. 1966. 66. E todos os estados aderem? A grande maioria dos estados pertencentes à Comunidade das Nações Unidas aderem. Eu não posso te falar, talvez um ou dois, mas enfim. É um documento, assim como a Declaração Universal de Direitos Humanos de 48, que marca o início do reconhecimento mundial de direitos humanos, eles são importantes instrumentos para efetivação. É claro que não bastam documentos internacionais que reconheçam, mas a gente precisa ter a internalização desses documentos. Não só através das constituições, mas também em relação à efetivação por políticas públicas. Perfeito. Doutor, comentário sobre essa explanação da pesquisadora? Você falou que os índices melhoraram nos últimos anos, né? Se você pegar antes da criação do SUS, que aconteceu em 88, a mortalidade infantil era superior a 50 para cada 1000. Em 94 era 36. Hoje estamos com 14 mortes para cada 1000 nascidos vivos. É um número bom comparado com 94, comparado com 88. Mas se você comparar com a América do Norte, é 5,8, a Alemanha é 3,9. Uma pergunta sobre isso. A renda per capita tem alguma influência nisso? Total, total, porque, como a doutora Roberta falou no princípio, alimentação básica, alimento básico é um dos ingredientes para acabar com esse problema, né? Então, lógico, uma renda per capita
ridícula até, vamos chamar assim como nós temos aqui na América Latina e no Brasil, você não tem como ter uma alimentação básica que propicie àquela criança as condições mínimas para preservar o estado de saúde dela. Então, a renda per capita, o salário, é fundamental para isso. Essas pesquisas que eu estava comentando são pesquisas que estão sendo levadas a cabo pelo Instituto de Medicina e Higiene Tropical, pela Universidade de Londres e também pela Universidade Federal da Bahia, que revelam exatamente de como políticas de austeridade fiscal, elas provavelmente vão piorar esses índices. E a questão do ODS... né, os cortes no orçamento, né? Exatamente, a gente está vendo o que acontece. A gente tem duas políticas que são muito importantes e que mostraram o porquê dessa evolução, da diminuição da mortalidade infantil, que foram o investimento em atenção primária à saúde. A gente tem um programa grande no Brasil, que é a Estratégia de Saúde da Família, e também o Bolsa Família. São programas que, de forma evidente, cientificamente evidente, comprovadas, mostraram que houve essa evolução. Hoje, como estão esses programas? Olha, eu infelizmente não tenho detalhes sobre esses programas de forma específica, mas em relação à vacinação, à imunização no Brasil, é evidente, a gente vê notícias diárias sobre a dificuldade de vacinas, sobre o acesso, como tem diminuído, questões relacionadas a isso. A própria questão do Brasil ter perdido o certificado de sarampo revela isso. Eu queria chamar a atenção, Bob, se você me permitir. Claro. Eu queria adentrar-se um pouco mais ousado na questão da vacinação, né? Sim. É uma questão de educação também. Porque quando você tem, no verão, sobretudo, que as doenças tropicais têm os grandes surtos, a população vai para a vacina, né? Quando tem as campanhas, ela vai. Mas acabou a campanha, acabou o surto, o pessoal esquece. Em 2009, 2010, aquela loucura da então chamada gripe suína, né? Sim. A gripe suína. Todo mundo andava com álcool gel no bolso do paletó, pendurado na bolsa. Foi quando surgiu o álcool gel, né? Sim. Você pode ver hoje ainda nos restaurantes, em casa, mas o hábito de carregar na bolsa, que as mulheres penduravam como se fosse um chaveiro, eu levava no paletó. Nós deixamos de usar. Por quê? Perdemos o medo. Eu dizia, a nossa geração, o nosso grande medo foi HIV, foi a AIDS, porque os nossos ídolos morreram de AIDS. A juventude de hoje, essa geração que está aí, não tem mais medo da AIDS. Por quê? Os ídolos deles não morreram com essa doença. E não conhecem a doença. Não conhecem e não existem mais campanhas de prevenção. São campanhas mínimas e em determinadas épocas do ano. Não há uma campanha permanente de conscientização. Então, primeiro, prioridade governamental em criar esses programas e divulgar, educar a população e a população se autoeducar também. O nosso caso, o câncer de próstata. Quantos homens morrem por ignorância, por preconceito, por medo? É questão de educação. Então, perder esses preconceitos, perder esses medos e a população se educada para tomar iniciativas. A gente vai continuar com esse tema, a doutora vai comentar também e a gente volta daqui a pouquinho. Não vai embora. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje estamos falando sobre saúde materna. Professora Roberta, a senhora estava ouvindo atentamente as palavras do advogado de direito da saúde e balançando a cabeça. O senhor sentiu algum dissenso, alguma discordância? Uma discordância. A energia meio que aqueceu aqui. Ela fechou o rosto e balançou a cabeça. Professor, fechar o rosto não. Na verdade, obrigada pela oportunidade. Na verdade, é um pouco reiterar a importância que a gente deve dar ao cidadão nas discussões. Porque enquanto o Estado é o principal responsável e garantidor do direito à saúde, é importante a gente ter claro de que forma o cidadão ele pode discutir essas políticas, ele participa dessas políticas. A gente tem mecanismos que prevêem essa participação. Nas próprias conferências municipais, estaduais de saúde, são mecanismos institucionalizados que permitam essa discussão. Entretanto, a gente não pode, aí o ponto da minha divergência, na questão da responsabilização do indivíduo unicamente pela sua educação. Porque, antes de mais nada, a saúde é um dever do Estado. Sim. Então, é um pouco nesse sentido. Esse é o ponto, quer dizer, o Estado não pode abrir mão da sua responsabilidade. Responsabilidade.
de gestor. Exato. Eu posso discordar também um pouquinho aqui? Por favor. Realmente, o artigo 93 que a saúde é dever do Estado, direito do cidadão. Mas o artigo 96 fala que a educação é dever do Estado e da família. Então, também tem uma responsabilidade constitucional da família. Então, é essa a crítica que eu faço, né? Não, entendi. Perfeito, perfeito. Nós temos a saúde e a educação. Sim. E o problema é que a educação vai influenciar na saúde, não, né? Com certeza. Então, a questão da má educação que vai... Exato, a educação é justamente um dos determinantes sociais da saúde. Então, exatamente mais uma responsabilidade do Estado no sentido de fornecer aos indivíduos subsídios para conhecer, se a gente pudesse falar de outros temas relacionados a outras doenças, a gente também tem que nutrir o cidadão de informação clara, transparente e coerente, para ele poder tomar as decisões. Pois não, nesse caso a educação, ela seria a estrada para toda a formação, né? Para a discussão de qualquer tema. Correto. Por falar em qualquer tema, doutor, alguma informação sobre mortes obstétricas? Isso, eu tenho escrito sobre isso e eu vejo um pouco a gente usando essa terminologia, né? O pessoal fala em morte infantil, mortalidade materna, né? Mas tudo que envolve a questão da gestação e do parto, né? Então, nós temos a morte fetal. A morte fetal é aquela que ocorre quando o bebê estiver com mais de 1 quilo e com mais de 28 semanas de gestação. A morte neonatal, que ocorre do dia do nascimento até o 20º dia. A morte infantil a partir do 30º dia, né? E você tem a morte da parturiente e da gestante. Se nós somarmos essas mortes, Bob, nós chegamos a 93 mil mortes por ano no Brasil. 93 mil mortes? Para nós termos uma ideia comparativa, a gente está preocupado com a violência urbana. Toda a violência urbana, isso incluindo os homicídios, os latrocínios, feminicídios, as mortes no trânsito, isso dá 62 mil mortes por ano. Essas mortes obstétricas é 1,5 toda a violência urbana. Eu quero só repetir esse dado, que esse dado realmente ele é um dado muito importante e que demonstra onde é que nós estamos em termos de saúde pública. O senhor pode repetir a informação, por favor? Se nós somarmos a morte fetal, a morte neonatal, a morte infantil e a morte materna, são 93 mil mortes por ano. Pelo menos 70% delas, 70% seriam evitáveis. Comparando com o trânsito, são 42 mil no trânsito. A violência urbana toda, 62 mil mortes por ano. Nós estamos preocupados com a violência urbana. E com essa violência aos direitos do cidadão. A OMS divulgou no final do ano passado um estudo onde ela apontava que morrem por ano 3 vezes mais cidadãos, isso no mundo inteiro, por um atendimento precário do que pela falta do atendimento. Isso é preocupante. A doutora Roberta falou na questão da participação, na discussão com o cidadão, com a comunidade. O SUS completou 30 anos no ano passado. É o maior sistema de saúde pública de acesso universal do planeta. 30 anos. Nós tivemos uma grande oportunidade de rediscutir o SUS, reinventar o SUS, mas nós tínhamos eleição, nós tínhamos Copa do Mundo, havia outras prioridades. Mas dá tempo ainda? Dá tempo. Precisa rediscutir. Outra comparativa, eu gosto de mexer com números. O orçamento do SUS no passado foi 118 bilhões de reais para cuidar de 207 milhões de brasileiros. O sistema complementar teve 180 bilhões, e é dinheiro público também, porque é abatido no imposto de renda, para cuidar de 47 milhões. Então, 118 bilhões para cuidar de 207 milhões. Esses números, doutor, então, a gente também tem que... reinventar. A gente tem que entender exatamente o arcabouço do que é o SUS. A gente não está falando simplesmente do acesso a uma consulta médica, a exames. A gente está falando que o SUS é esse maior sistema, tem esse volume, porque ele inclui, inclusive, medidas de vigilância sanitária. Quer seja medidas sobre qual alimento ou qual produto que a gente vai consumir no mercado. Todas essas são, ou até o medicamento que pode ou não pode entrar tanto no sistema público como no sistema privado. O que acontece é que o SUS, ele é sim muito grande, mas a nossa população, ela lutou muito por ter esse direito reconhecido e por um sistema que garanta exatamente que todos os compromissos internacionais que o Brasil e que outros países assumiram possa ser efetivado. Eu acho que é importante, não a rediscussão do SUS, mas o fortalecimento dele. Sim. A gente teve a medida constitucional 95 aprovada e essa medida ela reduz qual é o gasto que a gente vai ter, o teto
do gasto em saúde, por exemplo. E isso congela o teto em 20 anos. Isso representa para a gente o enforcamento de todas as medidas que garantam, ou que possam vir a garantir, o sistema de saúde como sendo universal. Se nós pudéssemos fazer uma previsão diante desses dados de congelamento, de investimento, né? E de manutenção, porque tem o custeio e tem o investimento, né? Sim. Então, se nós congelarmos o custeio e congelarmos também o investimento, qual é o seu prognóstico para os próximos 15 anos? Terrível, terrível. Nas minhas contas, eu não sou especialista nessas contas, em orçamento, mas eu estimo que pelo menos teremos que ter um orçamento de 300 bilhões de reais para o SUS. É 118. Nós investimos hoje no Brasil, para atender toda essa demanda que a senhora falou, nós investimos R$ 531 por habitante. R$ 531. Por ano? Por ano. A Argentina, nosso vizinho pobre, gasta $980. A Inglaterra, que também tem um sistema universal, gasta 4.500 libras por ano, por habitante. Então, não é com R$ 500 por ano que nós vamos fazer isso. Pelos dados, os países do leste e sudeste da Ásia foram os que mais reduziram a mortalidade de mães e de bebês. Houve uma queda de 80%. O que é que está acontecendo no leste e sudeste da Ásia que não pode acontecer aqui no Brasil para a redução dessa mortalidade? Eu arriscaria e reforçaria o meu argumento que lá houve investimento maciço em educação. Então, a saúde e a educação andam juntas, de mãos dadas. Sim. Então, não adianta você tratar também essa diarreia, ele volta lá onde ele não tem esgoto, não tem água potável, não tem acesso e também não sabe, ele não tem educação. Então, todos os países asiáticos que se desenvolveram, e hoje são os grandes PIBs do mundo e hoje nos dominam, tiveram investimento maciço em educação. Então, eu acho que, não que seja menos importante a saúde, mas a educação é a base de tudo. E na educação nós vamos na formação do enfermeiro, na formação do médico. Eu já falei esse argumento que eu gosto de usar. Nós formamos médicos para cuidar de doenças, não para cuidar de doentes. Então, é outro erro de concepção. E muito mais para cuidar de sadios. Ele devia cuidar dos sadios para que não ficasse doente. Claro, mas nem o doente, o médico formado hoje, sabe cuidar. Ele sabe cuidar da doença. E ele sabe cuidar do fígado, do coração, daquele órgão, não do organismo. A visão holística não da existe medicina. mais. Não existe mais. Infelizmente, as nossas escolas não estão capacitando isso. Forma o médico para cuidar da doença e mesmo assim de órgãos, não do organismo. Quanto mais o ser humano completo, com sua carga emocional, sua parte espiritual, enfim, as suas decepções, suas angústias, seus sonhos, ambições, toda aquela carga energética que ele carrega dentro de si. E precisa ser tratado. Perfeito. Brasil eu acho que só, perdão, Bob, só para não. complementar, eu acho que exatamente, a gente tem feito, alguns países têm feito um investimento maciço em atenção primária à saúde. É um dos grandes pontos que a OMS levanta, a própria Organização das Nações Unidas também, é em relação a sistemas, ou a gente tem uma discussão sobre cobertura universal, mas no Brasil a gente vem discutindo e levanta essa bandeira para se fortalecer os sistemas universais de saúde, baseados em atenção primária à saúde, que é justamente essa abordagem holística do indivíduo, não olhar para a doença, mas olhar para manter a sociedade, a comunidade sadia. Isso me lembra... Doutor, quando você fala em atenção primária, você não fala em cuidar da saúde e não da doença, né? É para prevenir que a doença não aconteça. Sim, a manutenção, a visita, concordamos, né? Agora. Em relação a isso, eu queria colocar aqui uma questão que é bastante brasileira, que é o médico popular, né? Muito comum em regiões mais remotas, Amazônia, o Grande Sertão, enfim, o Brasil é recheado, tem um vazio de atendimento médico. Esse atendimento ele está centralizado, vamos dizer assim, está concentrado na faixa costeira das grandes cidades, né, brasileiras, até 300 quilômetros do mar. Ali, basicamente, estão os grandes centros, né, de atendimento, algumas exceções, Belo Horizonte, um pouquinho mais para dentro e tal. Mas há regiões mais a oeste, onde realmente não se tem quase nada. E o médico popular entra, sobretudo a parteira. Eu queria que alguém comentasse alguma coisa sobre a função desse ser que conhece a medicina popular, conhece a erva, tem a visão holística, conhece a comunidade e pode identificar uma mancha no rosto e dizer, é verme. Comenta um pouco sobre isso. O que as pesquisas mostram sobre isso?
A gente tem tido no Brasil um debate muito grande. Em alguns países existem a figura de paramédicos ou médicos populares. No Brasil isso é um tema muito complexo, inclusive encabeçado pelo próprio CFM, de que um certo monopólio em relação à atuação do médico em si. Os médicos, a gente vê esses vazios, como o Bob colocou, em algumas regiões, mas é importante entender que no sentido da proposta justamente de atenção primária em saúde e que a gente tem tido vários resultados no Brasil a partir da estratégia de saúde da família, é congregar outros profissionais de saúde. Outros profissionais como o agente comunitário de saúde, ou enfermeiro, técnicos, que, na verdade, técnicos é uma das grandes massas, ou não gosto de chamar massa, mas é uma das grandes forças de trabalho em saúde, que atuam e que são responsáveis pela manutenção da saúde. Perfeito. Infelizmente, chegamos ao final do programa. Eu disse que passava rápido. Muito obrigado pela participação de vocês aqui conosco. E agradeço também a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação completa no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço, obrigado por sua companhia e até a próxima.